Zaica, você tem ideia se os pacientes que nós abaixamos o colesterol deles via medicamento, esses pacientes têm a saúde de volta? Opa, isso é tão contraditório de acordo com o que nós estudamos, de acordo com a nossa visão, porque existem outras visões, né, doutor Davi? Sim. A visão que a gente acredita é a seguinte: se o colesterol ele é um biosinalizador de tudo que acontece dentro do corpo, e eu abaixo o colesterol de forma medicamentosa, eu estou lesando uma resposta inata do organismo. Opa, o que quer dizer isso? Eu estou alterando a sirene do corpo. Quando o colesterol sobe, doutor Davi, é um sinal ruim? Nem sempre. Por que nem sempre? Então, É, vamos deixar o pessoal mais esclarecido, porque até agora a gente está meio que incógnito, meio assim, né? Sem exato. estar claro. Vamos esclarecer para que as pessoas entendam literalmente o que a gente quer falar sobre o colesterol. Ele é mocinho ou ele é vilão? Pois é, né? Pois é. A primeira coisa, gente, que a gente tem que pensar é o seguinte: para que serve o colesterol dentro do nosso corpo, né? Olha só, sem colesterol, sem produção de hormônios. Opa! Gente, opa, olha só isso, tá? Zaica, presta atenção. Vamos artificialmente abaixar o colesterol de uma pessoa. O que começa a acontecer? Abaixa a testosterona, abaixa progesterona, abaixa estriol, abaixa cortisol, Vitamina D. abaixa vitamina D. Olha só. Abaixa a cognição, o Então, cérebro então perde. vamos pensar o seguinte, gente. Se eu abaixar artificialmente o colesterol, eu tenho a diminuição de testosterona, de progesterona, de vitamina D, de outros hormônios, a gente começa a ter problema de funcionamento no nosso organismo. E eu vou perguntar para vocês, não vou responder agora, tá? Nem a Zaica. Qual o órgão que tem mais receptor de testosterona no nosso organismo? Quem sabe qual é o órgão que tem mais receptor de testosterona no organismo? Vamos lá, né? Quem responder vai ganhar um beijo do Dr. Davi na bochecha. Bom, então, o que acontece? As primeiras consequências relacionadas à pessoa abaixar o colesterol dela de uma forma artificial. E, gente, quando eu falo abaixar, é que existe uma... Olha lá, estão falando assim, rins. O Jean, ó, a Rejane já pôs aqui, intestino. O Jean é assíduo, gente. O Jean, ele é sócio de carteirinha aqui do doutor Davi e da doutora Zaica. É o coração. Olha só que interessante. O coração, olha lá, outra, o Iraildo também. O coração é o nosso órgão que tem mais receptores de testosterona. Gente, pensa bem. Olha só. Vocês, profissionais de saúde, que tratam pessoas, vocês com certeza já depararam com um paciente com insuficiência cardíaca, ou seja, o coração dessa pessoa está fraco e está usando algum tipo de medicamento que abaixa o colesterol. E aí, quando você vai analisar os exames dessa pessoa, o colesterol está 150, 160, tá? Às vezes até mais baixo. Aí a gente pensa o seguinte, puxa vida, se o colesterol está nesse nível, com certeza absoluta esse corpinho não está produzindo testosterona de uma forma adequada. Inclusive, você pode até medir. Você mede para saber se está adequado ou não. E esse coração que está com insuficiência cardíaca, ele também não desenvolveu insuficiência cardíaca ou não piorou essa insuficiência cardíaca por falta dessa testosterona que foi abaixada porque você abaixou artificialmente o colesterol? É complicado. E quando nós entendemos
que o nosso cérebro, doutor Davi, vou puxar para mim novamente, né? Eu sou apaixonada pelo cérebro, precisa de colesterol para que ele funcione, ele tenha alta performance, ele tenha realmente uma resposta de cognição, a nossa altura de funcionamento, até 80, 90 anos que seja, eu preciso de colesterol. E o colesterol, ele é um mocinho, só que ele é muito mal interpretado. Tem uma metáfora que nosso querido professor fala, né? Que ele foi encontrado na cena do crime como bombeiro, que foi lá para apagar um incêndio e de repente foi acusado de ter colocado fogo no edifício. E assim é o colesterol. Ele realmente está lá naquele momento onde vocês encontram as placas, né, de entupimento, as placas ali de um tipo de colesterol que não é o colesterol que é para estar ali. Só que não é o colesterol que o nosso corpo produz. O nosso corpo, ele tem uma inteligência dada por Deus, que ele produz o colesterol naturalmente. O nosso cérebro, pessoal, é de 20 a 25% só colesterol. E é produzido pelo nosso corpo. E se eu tenho uma deficiência na minha alimentação, onde eu começo a colocar situações na minha alimentação que não são para serem a base da minha alimentação, eu começo a alterar esse tipo de produção do corpo. Ou seja, para que eu vou comprar batata se a gaveta de batata está lotada? Para que eu vou comprar legumes se está cheio de legumes em casa? É mais ou menos assim. Então, se você ingere muito colesterol e que não é o colesterol adequado para o seu organismo, o que vai acontecer? Seu corpo vai deixar de produzir o colesterol bom, o colesterol que vai manter a sua cognição, que vai estimular a produção da sua vitamina D, porque o colesterol, doutor Davi, ele é a base, ele é o pré-escolar, ele é o precursor de toda a produção benéfica do nosso corpo que a gente acabou de falar, a nível de hormônios, a nível de respostas imunológicas, a nível de resposta cerebral, sináptica, inclusive, né? Se a gente tem um cérebro que aprende mais rápido, você pode ter certeza que essa pessoa tem uma boa ingesta, uma boa alimentação de gorduras boas.